E nesse vídeo vamos resolver as 10 questões de matemática do concurso do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, aplicado em 2022 para os cargos de nível superior, elaborado por essa banca Sebrasp. Então, se você vai fazer concurso para essa banca, goste desse tipo de conteúdo, deixe o seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Se você vai fazer concurso, por exemplo, do INSS, se liga nas questões que são bem bacanas. Então, vamos lá para as questões. Antes de ir para a questão 21, ele tem uma imagem, né, que ele diz assim, ó, promoção do dia. Né? Aí você tem aqui, na primeira coluna, o ml do da porção, né, o ml da porção e o quanto custa da segunda coluna. Então, uma porção de 200 ml custa R$ 8,00, de 300 ml R$ 10,00, 400 ml 12, 500 ml 14 e 700 ml R$ 16,00. Ainda aqui embaixo ele diz, leite condensado é grátis. Então, a pergunta é o seguinte, julgue os índices seguintes com base nas informações do cartaz precedente que registra a promoção do dia em um estabelecimento comercial em que se vende açaí. Então a questão 21 diz o seguinte, né? Duas sequências numéricas presentes no cartaz que correspondem às quantidades e aos preços ofertados, consideradas na ordem em que são apresentadas de cima para baixo, são progressões aritméticas. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber o que é uma progressão, né? Aritmética. Então, eu vou destacar aqui, ó, uma progressão, né, aritmética é aquela sequência, tá, de números em que existe uma razão constante, em que você soma o termo anterior e você vai encontrar o termo posterior. Por exemplo, 2, aí depois o próximo termo, 4, 6, 8, etc. O que está acontecendo com essa sequência? A gente está sempre somando aqui, ó, 2, soma 2 e soma 2. Então, se isso acontecer na primeira e segunda coluna, então a gente essas duas sequências tratam-se de progressões aritméticas. Vamos verificar. Na primeira coluna aqui, ó, o que aconteceu? De 200 para 300, né, aumentou 100. De 300 para 400, aumentou 100 também. Então, a gente já vê que tem uma razão constante aqui. Ó. Vamos ver os demais. 400 para 500 aumentou 100 também. Agora, de 500 para 700, veja que aumentou 200. Então, essa razão ela se alterou, ou seja, teve uma mudança de 100 para 200 aqui. Então, como teve essa mudança na razão, ela é diferente, então a gente já vê que não se trata de uma progressão aritmética. Se a gente olhar a segunda sequência, ó, de 8 para 10 aumentou 2, de 10 para 12 aumentou 2, de 12 para 14 aumentou 2 e de 14 para 16 aumentou 2. Então a segunda coluna se trata, né, de uma PA, uma progressão aritmética. Já a primeira coluna não, né, e a banca fez exatamente isso para na hora da prova, né, se você não percebesse que de 500 para 700 alterava essa razão, você poderia acabar errando essa questão. Então, essa questão 21 é errada, tá? Porque a primeira coluna não é uma progressão aritmética. Vamos lá para a questão 22. Considerando-se a totalidade dos pedidos de açaí feitas ao longo de um dia, as informações presentes no cartaz permitem inferir que o preço médio pago pelos clientes é de R$ 12. Pessoal, veja só, a gente não sabe quantos clientes fizeram pedidos, né, nessa loja e também a gente não sabe quais foram os pedidos que eles fizeram. Por exemplo, 50 clientes, por exemplo aqui, 50 clientes podem ter pedido, esses 50, 40 podem ter pedido de 8, né? E, por exemplo, o restante 10 pode ter pedido de de 300 ml, por exemplo, né, R$ 10. Então a gente vê aqui que a média não vai ser 12, né? A média, nesse caso 12, é a média do preço, né? Se a gente for fazer uma média em relação a esses preços aqui, a média provavelmente será, né, o termo central, já que se trata de uma progressão aritmética. Quando ele diz que a média pago pelos clientes, não, né? A gente vê que esses clientes podem, por
por exemplo, comprar só de 200 ml, o que dá somente compras de R$ 8. Então, a média de preços pagos pelos clientes não pode ser isso daí. Então, a gente marca como errada também esse item 22. 23. Considerando que o proprietário da loja inicia um dia com parte de 5 litros de uma polpa de açaí, e que cada porção de açaí seja composta por metade da polpa. Então, isso aqui é importante, tá? Metade da polpa é e por metade de outros ingredientes. A escolha do cliente. Nessa situação, se ao fim do dia toda a polpa for utilizada, o lojista arrecadará mais de 230. Então, para a gente saber quanto que ele arrecadou, né, a gente precisa saber quantas porções a loja vai vender. Então, a gente tem que colocar como suposição, né? Se aqui ele está utilizando 5 quilos, né, 5 quilos, e desses 5 quilos de açaí, metade do pote vai ser utilizado. Então, se ele vender somente potes de 200 ml, significa que ele vai vender somente 100 ml, né, ml de açaí, tá? Açaí. Desses 5 quilos, não é 5 litros, né? Deixa eu ajeitar aqui. 5 litros. Certo? 5 litros. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que transformar, deixa eu até afastar isso aqui, ó. A gente tem que transformar esses ml em litros. Então, a gente sabe que 1 litro, né, corresponde a 1000 ml. Então, se a gente quer saber quantos litros tem, na verdade, né, em ml, por exemplo, se a gente tem 100 ml aqui, ó, o que a gente vai fazer é dividir isso daqui por 100, já que a gente tem 100 ml, a gente pega, ó, esse x vai ser igual, né, o 1000 vai multiplicar x, depois vai passar dividindo, a gente vai pegar 100 e dividir por 1000. Então, sempre que você transformar de ml para litros, tá? Então, você vai dividir por 1000. Então, a gente elimina esses dois zeros aqui, ó, com 2 em cima, então dá 0,1 litros. Então, 100 ml corresponde a 0,1 litros, né? E se a gente, por exemplo, supor que todos esses 5 litros foram vendidos por porções de 200 ml, o que ele vai utilizar somente metade do açaí, ou seja, a gente vai pegar 5 e dividir por 0,1, a gente vai descobrir quantas porções foram vendidas. Então, dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10. Então, isso daqui dá 50 porções. Então, como que eu vou saber o que foi arrecadado, né? Então, basta a gente multiplicar por R$8, já que é o preço de uma porção. Então, 50 vezes 8 é igual a 5 vezes 8, dá 40, né? E acrescenta o zero. Então, ele vai arrecadar R$400, né? Aí a gente pode fazer essa mesma ideia para os demais. Ó, 5 ml utilizados agora, ó, lembra, sempre a metade. Ó, se é 300 ml, ele vai utilizar a metade, que é 150 ml, tá? Então, 150 ml a gente divide por 1000, ó, 150 dividido por 1000, a gente vai encontrar 0,15. Aí a gente divide 5 por 0,15, isso é igual a... Posso fazer na calculadora para ser mais rápido, 5 dividido por 0,15. Aí o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar um número com vírgula, ou seja, 33,3. O que significa isso? Significa que ele não vai utilizar só porções de 300 ml. Por quê? Porque o que ele diz no início? Considere que o proprietário da loja iniciou um dia de 5 ml e tal, e por metade de outros produtos, a escolha do chefe nessa situação, se ao fim do dia toda a polpa foi utilizada. Então, se foi toda utilizada, significa que ele vai misturar, né? Aliás, as vendas, se ele vendeu potes de 300 ml, significa que ele vendeu parte de 300 ml e parte de outros, tá? Então, aqui eu vou nem fazer a conta, né? Já que isso daqui não deu um número inteiro.
aí a gente vê, mesmo se a gente multiplicar isso aqui pelo valor vendido, que é R$10, isso aqui ainda vai dar mais do que 230, tá? Então, você pode ficar fazendo isso para os demais valores e você vai ver que sempre vai dar maior, né, do que 230, porque ele diz, o lojista arrecadará mais de 230. Sim, em qualquer hipótese aqui ele vai arrecadar mais do que R$230, certo? Então, nesse item 23, te marca como correto, beleza? Vamos lá para a questão 24. Um cliente que escolha aleatoriamente um pote de açaí tem a probabilidade de 20% de pagar o preço máximo. Então, veja, como eu tenho aqui 5 potes e a gente precisa saber o que é a probabilidade ele é um número de eventos de um determinado evento acontecer dividido pelo total de possibilidades desse evento. Só que qual é o número de eventos que eu quero que aconteça? De que o cliente pague o preço máximo. O preço máximo pago é qualquer um dos 5. Né? Um deles vai ser o preço máximo. Pode ser o 200 ml? Pode. Pode ser o 300 ml? Pode. Pode ser o 400 ml? Pode. Né? Pode ser o 700 ml? Pode. Então, ele só vai ser um desses 5. Então, será um dentre os 5. Certo? Então, a probabilidade aqui é 1/5. E se a gente dividir 1 sobre 5, isso dá 0,2. E como isso aqui está em porcentagem, basta a gente multiplicar isso aqui por 100, né? Então, isso daqui vai dar 0,2 vezes 100, dá exatamente 20%. Beleza? Então, ele diz aqui, ó, um cliente que escolha aleatoriamente um pote de açaí tem a probabilidade de 20% de pagar o preço máximo. Exatamente, né? Aqui, correto, esse item 24. Certo? Vamos lá para as próximas questões. Bem bacana também essas questões, né? Ela diz o seguinte: considerando a proporção P1, P2, P3 a seguir e a conclusão C. Tu já está dizendo que P1, P2 e P3, né, são proporções e C é conclusão. Fechou. P1. Se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor, este fica sem condições de pagar a dívida. Então, a gente pode, né, já marcar essas situações aqui para ir facilitando. Se o fiador, blá blá blá, né? Então, diz que isso é P, então este fica sem condições. Então, isso daqui é Q, tá? Vamos botar aqui Q. Aí, proporção P2. Se o devedor fica sem condições, veja que isso aqui é Q, ó. Q. O fiador é chamado de quitar o débito. Isso aqui já é uma coisa totalmente diferente, né? Vamos botar aqui até de outra cor, ó, certo? Então, PQR, vamos botar aqui como sendo R. Se o fiador é chamado de quitar o débito, ó, é o de cima, então isso aqui, ó, é R. Suas finanças ficam prejudicadas, então já é diferente, ó. Suas, né, finanças ficam prejudicadas, PQRS. Aí aqui diz, se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças, né? Se o fiador fica prejudicado, se o tomador toma uma decisão que prejudica as finanças, isso aqui é S, né? Se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças, ó, aqui, ó, suas finanças ficam prejudicadas, exatamente S do devedor, as finanças do fiador ficam prejudicadas. Ah, sim, entendi. Isso aqui é qualquer uma das premissas anteriores. Ó. Se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor, as finanças do fiador ficam prejudicadas. É exatamente isso, como tem P3. Se o fiador é chamado para quitar o débito, se o fiador toma uma decisão que prejudica, que é exatamente essa primeira parte aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, se o fiador toma uma decisão que prejudica, ó, se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor, isso daqui é P, né? É o nosso P. As finanças do fiador ficam prejudicadas. Então ele conclui o quê? S, né? Suas finanças ficam prejudicadas, ou seja, as finanças do fiador ficam prejudicadas. Essa parte é essa. Isso aqui é bem lógico, porque, né? Se a gente tem uma situação P, então Q, que a gente viu aqui. E a gente tem uma situação aqui, Q, então R. Disso aqui a gente pode concluir que se P, então a gente conclui R. E se a gente ainda tem uma situação R, então S, daqui a gente pode concluir que P, então S. Isso são
conclusões. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é P, então Q. Aí na segunda, Q, então R. Na terceira, R, então S. E a conclusão é exatamente isso. Se a gente tem P lá no início, a gente conclui exatamente S. Vamos para as alternativas. O argumento formado pelas proporções P1, P2 e P3 com premissa de C, com premissas e C como conclusão é válida. Exatamente, né? A gente acabou de validar isso aqui, ó. Acabamos de validar. Então, 25 é correto. Certo? Questão 26. A tabela verdade associada à proporção P1 tem 16 linhas. Pessoal, P1, veja, P1 é P, então Q, tá? E é P, então Q. Se a gente fizer a tabela verdade disso, a gente fica, ó, P, Q, P, então Q. E se a gente for formar, né, as possibilidades, a tabela verdade das possibilidades, a gente pode ter verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro ou falso, falso, tá? Então a gente chega aqui no máximo 4 linhas, ele está dizendo que tem 16. Então a gente marca como errado esse item 26, tá? Vamos lá para 27. O fiador não toma uma decisão que não prejudica as finanças do devedor. É uma maneira apropriada de negar a proposição. O fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor. O fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor. Ali está dizendo que a maneira de negar isso é negar o seguinte: ó, o fiador não toma uma decisão que não prejudica as finanças do devedor. O que é que ele está olhando aqui, né? Vamos olhar aqui. Ó. O fiador não toma aqui. Ó. O fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor. O fiador toma uma decisão que prejudica. É exatamente a conclusão, né? A gente tem uma situação aqui do tipo P, então eu vou até botar nos moldes que a gente colocou lá, né? P, então S. Para a gente negar isso, veja, se a gente tem uma situação P, então Q, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, certo? Primeira verdadeira e a segunda falsa, então a gente tem uma situação falsa. Então, para isso daqui ser falso, basta a gente negar a segunda parte, ou seja, P e troca o conectivo sim, então, por I, então, que, tá? Então, o que acontece aqui? Ele está dizendo, ó, o fiador não tomou a decisão, ó, negou, P, então ele fez negação de P, né? Numa decisão que não, ó, então negou também e ainda negou que. Então, basta isso aqui, ó, quando a gente tem negação e negação, a primeira premissa falsa, a segunda falsa, isso aqui é verdadeiro, tá? Então, a gente não pode negar dessa forma. Basta a gente negar a conclusão e essa premissa já estaria negada, certo? Então, a gente marca como errado esse item 27. 28. A proporção P3 é logicamente equivalente a se as finanças do devedor não ficam prejudicadas, ele não é chamado a quitar o débito. Vamos dar uma olhada na P3. P3 é o seguinte: se o fiador é chamado a quitar o débito, então a gente tem a P3 é o seguinte, ó. A P3 é R, então, né? Ó, se o fiador é chamado a quitar o débito, suas finanças são prejudicadas, é S. E o que é que ele fez aqui? Ele fez o seguinte: a proporção P3 é logicamente equivalente se as finanças do fiador não ficam prejudicadas, se as finanças suas finanças ficam prejudicadas, não ficam prejudicadas, e se suas finanças do fiador não ficam prejudicadas, ele não é chamado a quitar o débito. Ele negou, né, a segunda parte e concluiu a primeira parte, ou seja, não S, então não R. Isso aqui é exatamente, ó, a equivalência lógica. Se a gente tem R, então S, a gente tem duas equivalências lógicas. A primeira é negar a segunda e concluir a negação da primeira, né, R, ou daqui a gente teria outra conclusão, que seria R, ou, né, aqui troca por ou, aliás, a gente teria não R ou, né, S, tá? Negar a primeira ou a segunda. Quando ele diz que a proporção de P3 é logicamente equivalente, se as finanças do fiador não ficam prejudicadas, ele não é chamado de quitar o débito. Ele inverteu e negou
as duas premissas. Então, isso aqui é verdadeiro, certo? Item 28, correto. 29. O fiador é chamado a quitar o débito, mas suas finanças não ficam prejudicadas. É uma maneira adequada de se negar a proposição P3. Você deve ficar em dúvida, ter ficado em dúvida por conta desse mais aqui, né? Ó, o fiador é chamado a quitar o débito. Beleza? Ou seja, a gente tem R. Esse mais, a gente troca, ele equivale, na verdade, a I, tá? Então, R, I, ó, suas finanças não ficam prejudicadas. Ele negou a segunda, ó, não é S. Ou seja, lembra o que eu falei, né? Aqui quando a gente estava olhando a tabelinha verdade, se a gente tem a primeira verdadeira e a segunda é falsa, isso daqui é falso. Então, isso sim é uma maneira de você negar isso daí, ou seja, a primeira verdadeira, a primeira premissa e a negação da segunda. Então, isso sim é uma forma de negar, beleza? Então, 29 está correto. Questão 30. Se o argumento formado pelas proporções P1, P2 e P3 como premissas, então, as três são premissas, ok. E C como conclusão for válida, beleza. A gente validou isso aqui, né? Então, é correto concluir que é verdadeira a proposição. As finanças do fiador ficam prejudicadas. O que é as finanças do fiador, né? Vamos lá, olhar o final. As finanças do fiador ficam prejudicadas. É apenas essa parte aqui, ó, certo? A gente validar isso aqui, ó, a gente sair de P então Q e concluir P então S, a gente não pode dizer que S é verdadeiro, tá? S pode ser falso sem nenhum problema. A premissa simples, ela pode ser falsa, independente da gente validar, né, essa conclusão aí. Então, quando ele diz que só a gente conclui de fato que ó, a premissa é essa, as finanças do fiador ficam prejudicadas, não, a gente não pode afirmar isso daqui não, certo? A gente pode só afirmar a conclusão, validar a conclusão, como ele fez aqui, ó. Né? Se o fiador for uma decisão que prejudica as finanças do devedor, as finanças do fiador ficam prejudicadas. Veja, isso daqui ainda, ó, isso aqui pode ser verdadeiro, por exemplo, isso aqui ser verdadeiro. Eu vou colocar um exemplo para que fique claro. Por exemplo, isso daqui será, isso aqui ser falso e essa última aqui ser falsa. Ou seja, se P, então Q, ó, P então Q não, P então S, as duas são falsas. Essa é falsa, essa é falsa. E isso daqui ainda é verdadeiro, tá vendo? Então, a gente vê que a gente não pode concluir que a última premissa, a premissa simples, sendo verdadeira, tá? Então, a gente marca esse item 30 como errado, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.